Olá, irmãos. Com esse vídeo nós estamos aqui dando início a um projeto que foi pensado antes mesmo desse período da pandemia, que é de passar para a igreja, fornecer um panorama da história bíblica, de forma, assim, claro, é um assunto muito grande para a gente ficar se aprofundando, né? A Bíblia é um livro extenso, mas essa ideia é trazer para os irmãos a condição de ter um conhecimento, como o próprio nome diz, panorâmico, básico, né, dos principais acontecimentos relatados, né, na série de eventos que a Bíblia nos ensina. E dessa maneira, esse estudo de hoje vai abarcar a parte 1, que vai da criação ao êxodo do povo de Israel. Então a gente vai explicar brevemente aqui a nossa proposta, já introduzindo a questão, e depois vamos, de fato, lá ao nosso estudo. Então, nós temos aqui que a progressão de eventos, né, ela acontece, e é importante nós conhecermos bem o passado para podermos enxergar o agir de Deus, reconhecer seu poder e ter esperança para o futuro. Nós temos aí filósofos conservadores, ícones revolucionários, diversas pessoas repetindo uma frase, algo do tipo: o povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la, né? E aí você tem algumas pequenas variações, mas esse é um conceito muito repetido nos nossos dias. Mas a palavra de Deus, ela traz algo ainda mais grandioso sobre o estudo da história, né? Como a gente viu aqui, o passado nos ajuda a enxergar o agir de Deus, a reconhecer o poder dele, e isso nos traz o quê? Esperança para o futuro, porque nós temos a certeza de que o nosso Deus soberano, todo-poderoso, ele está no controle do desenrolar dos fatos históricos, ele está no controle das nossas vidas e sempre estará. Então, nós temos algumas confirmações sobre essa importância da história, né? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Nós vamos passar rapidamente por elas nesse momento. Êxodo capítulo 20, versículo 2, é o preâmbulo dos 10 mandamentos que Deus deu a Moisés para o povo de Israel. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Quer dizer, introduzindo a lei moral, os 10 mandamentos, Deus lembra que ele foi quem tirou o povo da servidão do Egito. Então, um fato histórico, um agir de Deus, não pode ficar esquecido. Deuteronômio capítulo 4, Moisés ele faz um discurso exortando o povo a obedecer a Deus, e a partir do versículo 32, ele mostra a importância de nós lembrarmos do passado, né? Depois você pode até dar um pause, procurar na sua Bíblia e ler esse trecho, é muito interessante. Pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se ouviu coisa como esta. Ele pergunta, né? Ele questiona se já aconteceu algo tão grandioso assim na história, para mostrar justamente, né, que o propósito de nós olharmos o passado, enxergarmos esses fatos, esses acontecimentos grandiosos, está lá no versículo 35, né? Para que soubéssemos que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Josué, no capítulo 4, os versículos de 4 a 7, ele institui um memorial, depois da passagem do rio Jordão. Deveriam ser levantadas 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, que isso deveria fazer com que as gerações futuras lembrassem do agir de Deus. Nós temos um salmo, o salmo de número 78, é um salmo didático, escrito aí pelo autor Asaf, que mostra a providência de Deus. Então é um salmo bastante extenso, são 72 versículos, e ao longo de todo esse salmo nós temos aí uma contagem, né? uma narrativa dos fatos históricos do passado do povo de Israel, que o povo deve se lembrar. Para quê? Justamente para isso, lembrar da providência de Deus, confortar o seu coração, tendo a certeza de que Deus cuida de seu povo. E no Novo Testamento, nada disso é diferente. Nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele se despede ali, digamos assim, presencialmente dos seus discípulos, na grande comissão, antes dele ascender aos céus.
em Mateus 28, ele vai dizer, trecho conhecido: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Quer dizer, lembrem-se e transmitam. Tenham essa noção, esse conhecimento bem arraigado no coração de vocês, guardem e ensinem as pessoas a guardarem, né? Transmitam o conhecimento das coisas que aconteceram. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mais uma vez a gente tem essa esperança que o estudo da história da Bíblia nos traz, né? O início do Evangelho de Lucas mostra que o autor sagrado ele teve um cuidado, né, de fazer uma investigação, essa investigação acurada. Os irmãos podem ler lá em Lucas 1, de 1 a 4, né? E ele fez essa exposição, que é o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, né, de maneira ordenada, para que para que Teófilo, o destinatário original, ele tivesse plena certeza das verdades em que ele foi instruído. De igual maneira, o conhecimento da história da Bíblia nos dá essa certeza através do Espírito Santo de que todas essas coisas aconteceram, de que Deus está no poder e de que nós podemos ter esperança no futuro por causa disso. Por fim, o exemplo que eu trouxe aqui está lá em Atos 7. Grande parte desse capítulo é a defesa de Estevão. Então, um diácono da igreja primitiva foi condenado à morte e a sua defesa perante os líderes judaicos foi justamente contar a história do povo de Israel e mostrar, trazendo aí uma argumentação convincente de que Jesus Cristo ele é o Messias. Então ele mostra a providência divina ao longo da história e conclui anunciando a Jesus Cristo. E aqui a nossa proposta, vou mudar aqui, nossa proposta é que você nesse estudo, né, ao final dessa série de vídeos, conheça esses personagens bíblicos que são, aí claro, não tem condição da gente falar de todos eles, né, mas conheça de forma panorâmica aqueles principais personagens, agentes aí da história da redenção, a cronologia dos livros da Bíblia, especialmente do Antigo Testamento, né, e que você aplique esse conhecimento no seu dia a dia. E você pode fazer isso através dessa importância que nós já vimos, né? Enxergar o agir de Deus, reconhecer o poder dele, ter esperança para o futuro, na certeza de que ele dirige a nossa história. Mais do que apenas conhecer, mais do que apenas intelectualmente você adquirir novos conhecimentos, que você possa encerrar essa série de estudos confiando no Deus que dirige toda a história. Nós vamos ver aqui o nosso... Deixa eu ver se eu consigo colocar... Pronto. A divisão que a gente fez foi justamente essa. Primeiro assunto que a gente vai tratar, ele vai da criação até o Êxodo. Nós temos aí a formação do povo de Deus. E os livros que estão aí nesse período são Gênesis, muito provavelmente Jó, e aí eu coloquei alguns salmos, mas na realidade é somente ali em Moisés. Então a gente pode até desconsiderar um pouco isso, porque os salmos, o salmo mais antigo que a gente tem notícia, na realidade ele está lá, ele é autorado por Moisés, né? Então esse primeiro tópico aqui vai desde o período da criação. Depois a gente fala um pouco melhor sobre essa interrogação aqui, mas já adiantando, se você não assistiu o estudo da semana passada sobre a relação da ciência com a Bíblia, você pode ver. A gente não tem uma datação precisa e a ciência histórica, né, ela não concorda com algumas partes que a gente vê no início da Bíblia, mas já vou adiantar aqui. Olhe o nosso estudo sobre esse assunto, que vai ser bastante esclarecedor, com certeza. Então a gente vai hoje basicamente falar do livro de Gênesis, né? O livro de Jó, ele foi escrito mais ou menos nessa mesma época também, muito provavelmente, não tem como dar certeza, mas a ideia mais aceita é essa.
Na segunda parte, provavelmente a gente vai precisar dividir em 2 vídeos, vai aqui do Êxodo até o cativeiro, né, até o exílio do povo de Israel. Então a gente vai olhar a consolidação da nação de Israel, né, e o seu declínio. Então os livros que serão tratados aí abarcam boa parte do Antigo Testamento. Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, boa parte aí de Salmos, né, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos, e os profetas pré-exílicos, né? Então, Isaías, Jeremias, o livro de Lamentações, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias. Depois disso, a gente vai tratar do período de 586 a.C. até o nascimento de Jesus, que é o castigo do cativeiro, né, e o retorno do povo até a terra de Israel, até a terra prometida. E aí a gente vai tratar pedaços aí, né, as porções finais de 2 Reis e 2 Crônicas, e aí os livros de Esdras, Neemias, Esther, mais alguns salmos, né? E aí os profetas Jeremias, Ezequiel, Daniel, Ageu, Zacarias e Malaquias. Por fim, como a gente vê aqui, né, o ápice da revelação está em Jesus Cristo. Ele é o tema central de toda a palavra de Deus, de toda a história. E aí a gente vai tratar sobre a vinda do Messias, a sua vida, seu sacrifício, sua morte, sua ressurreição. E isso envolve aí basicamente todo o Novo Testamento, e a gente vai trazer um panorama da história desse período, né? Aí do período mais recente da revelação bíblica. Então, vamos lá. Tratamos aqui, inicialmente, do período que vai da criação até o dilúvio. Gênesis ele vai registrar 2 linhagens. Linhagem de Gênesis 4, 17 a 26, e a linhagem de Gênesis 5, todo o capítulo 5. A primeira conta com 7 gerações, vai de Caim até os filhos de Lameque, que eles eram criadores de gado, músicos e artífices. Os irmãos podem ler lá depois sobre Jabal, Jubal e Tubal-Caim. Então, às vezes, a gente tem essa ideia, né, de que nos tempos antigos a vida era uma mesmice, era, sei lá, todo mundo... Eu não sei se os irmãos compartilham disso, mas muitas vezes eu pensava dessa maneira, né, todo mundo só catando uma fruta para comer, caçando os animais, vivendo uma vida muito rudimentar. Mas a gente tem uma indicação aqui, já nessa primeira linhagem, de atividades culturais, de atividades até mesmo artísticas, científicas também, porque ele fala aí do trabalho, né, em bronze, em ferro, da criação de gado, habitação em tendas e aqueles que tocam harpa e flauta. Então você tem um leve indício aí desse período histórico que é um pouco confuso, a gente vai falar disso depois, né, quando a gente tenta compará-lo com o que a ciência histórica mostra pra gente. Enfim, mas aí a gente tem algumas pequenas indicações. Em Gênesis 5 nós temos aí 10 gerações que vão de Adão até os filhos de Noé, né? Então a gente tem um período aí, pela cronologia bíblica, de 1656 anos. E aí nesse ponto, né, a gente não tem tantas comparações para fazer, porque basicamente o que a Bíblia registra para a gente? Capítulos 1 e 2, né? A criação de todas as coisas, a formação do homem e da mulher. Depois, no capítulo 3, a queda do homem, a corrupção trazida pelo pecado. E isso daí se completa na primeira metade do capítulo 4, quando nós vemos o que aconteceu com Abel e Caim, que houve o primeiro homicídio, né? E posteriormente nós vemos a multiplicação da maldade e da violência. Lá em Gênesis 6, versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E por fim, no versículo 11, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Então, se a gente acha
que o mundo de hoje é violento, muito provavelmente o mundo de Gênesis 6 era, pelas palavras que são utilizadas pelos autores, pelo autor sagrado, muito, muito pior do que a situação de hoje, né? Então é isso que o livro de Gênesis, nesse primeiro momento, nos ensina. É a origem de todas as coisas e a violenta corrupção do ser humano. Esses acontecimentos, né, como nós já mencionamos, eles são contestados, né, pela ciência histórica. Você não tem aí a história e a geologia confirmando que tenha acontecido um dilúvio universal. Só que isso, de forma alguma, deve diminuir a nossa confiança na verdade da palavra de Deus, na verdade da Bíblia. Êxodo capítulo 20, e eu falo isso, meus irmãos, porque existe um movimento, inclusive dentro das igrejas, né? Existem alguns estudos que falam aí que uma porcentagem muito grande dos cristãos não acreditam na verdade da Bíblia, por causa justamente dessa aparente incompatibilidade. Nós explicamos, né, lá no nosso vídeo da semana passada sobre a ciência e a Bíblia. Então, nós vemos aqui que esses acontecimentos desse período, né, digamos assim, que a ciência moderna, histórica, geológica e tudo mais rejeita, eles são validados pela própria Escritura. Os mandamentos de Deus, em Gênesis 20, versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Jesus, ele valida esse período com diversas referências que ele faz. Vamos ver algumas aqui em Mateus, no capítulo de número 23, versículo 35. Ele faz uma referência específica ao justo Abel, né? O sangue dele foi derramado sobre a terra. Então Jesus menciona nominalmente aquele que era filho de Adão e Eva, uma pessoa relacionada lá, relatada pela narrativa de Gênesis. Mateus capítulo 24, versículo 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Quer dizer, nosso Senhor Jesus Cristo usando Noé, usando o estado, né, digamos assim, desatento, né, e rebelde para com Deus da humanidade naquela época, para mostrar que da mesma forma que aconteceu naqueles dias, assim virá o nosso Senhor Jesus Cristo outra vez. Marcos 10, versículos 6 a 8. Desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher, por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, a seu pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne. Então, aqui Jesus, ele de fato está validando o que nós lemos lá em Gênesis, no capítulo 2. Né? Os apóstolos também, eles mostram que eles creem, de fato, na historicidade desse relato. Romanos 5, 14 e 15. Paulo vai falar sobre a morte que reinava, né, de Adão até Moisés, e mostrando que Adão, ele prefigurava o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio depois. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 20, falando dos desobedientes, né, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. 1 João, capítulo 3, versículo 12, o apóstolo ele vai citar Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. Então a gente vê várias citações e várias referências mesmo aos acontecimentos do Gênesis, não como se fossem uma fábula, não como se fossem aí uma historinha para que a gente tenha uma explicação mitológica das coisas que aconteceram, não. Os autores sagrados, os apóstolos, os mandamentos dados a Deus por Moisés, escritos por Deus e dados a Moisés, o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós temos aí essas referências como atos, como fatos que de fato aconteceram no desenrolar da história da humanidade. Então, quem somos nós para discordar disso, né, meus irmãos? Então nós temos aqui esses personagens.
relacionados aqui principalmente a Adão e Eva, como já mencionamos, o primeiro casal, lá nos 3 primeiros capítulos do Gênesis, Caim e Abel, em Gênesis 4, né? Eram irmãos, filhos de Adão e Eva, e eles inauguram a época da violência no meio da humanidade. Enoque, um homem que andava com Deus, e Deus o tomou para si, nos versículos 21 a 24 da genealogia de Gênesis 5. Temos Noé, um homem que achou graça diante do Senhor, né? A primeira menção que a Bíblia faz à graça de Deus, né? Noé achou graça diante dele. Ele era um homem justo e íntegro entre seus contemporâneos e foi salvo, né, da destruição da terra, lá em Gênesis capítulo 6, versículos de 8 a 9. Sem, Cã e Jafé, filhos aí de Noé, foram salvos, né, juntamente com seus pais e junto com suas esposas, repovoaram a terra após o dilúvio. A gente vê isso lá nos capítulos 9 e 10 de Gênesis. E de Sem veio Abraão, que viria a ser o pai de Israel, né? De Cã veio Canaã, sobre quem havia essa maldição lá de Gênesis 9, 26. Canaã lhe seja servo, né? E sobre Sem é dito, bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Então a gente já vai vendo como a história do povo se desenrola, né? Depois do dilúvio, né, e até o Egito, a gente tem aí 3 partes e a gente vai trabalhar nelas agora. Inicialmente, Gênesis 10 e 11. Nós temos aí a conhecida como Tabela das Nações, em Gênesis 10, e o relato da Torre de Babel, em Gênesis 11. A partir daqui, desses capítulos, a Bíblia nos ensina, nos mostra como aconteceram essas divisões entre os povos sobre a terra, né, e também a origem da forma de falar, das línguas, né. E é interessante como nós temos aí cerca de 70 povos diferentes relatados aqui na Tabela das Nações, em Gênesis 10. E o estudo dos idiomas, né, ele vem a cada ano, ele vem reduzindo as famílias de línguas, né? Então a gente vê aí, por exemplo, o português e o espanhol. São 2 idiomas muito parecidos. Quem fala um idioma, quem lê um desses idiomas, consegue entender razoavelmente bem algumas coisas do outro, né? Então você tem alguns idiomas que são muito próximos entre si, ou seja, eles têm um tronco comum. E aí as ciências, né, vão fazendo essas reduções, vendo aí quais são as famílias mais próximas. Eles estão muito perto de chegar nesses 70 que provavelmente foram aí os primeiros troncos mesmo, né, idiomáticos, que surgem aí a partir justamente desse relato, onde na Torre de Babel os povos foram dispersos sobre a terra, cada um com a sua forma de falar, né, porque eles foram confundidos no seu propósito. Gênesis 11, de 10 a 32, nós temos aqui o relato da descendência de Sem, o filho de Noé, até Abraão, que nasceu em Ur, lá, região da Babilônia, atualmente o Iraque, provavelmente, 274 anos após o dilúvio, né? E Abraão ele é ordenado por Deus, né, a sair da casa do seu pai, ir para uma terra que Deus mostraria para ele. Então ele recebe uma promessa de que Deus faria dele uma grande nação. E essa promessa, essa aliança que é tão importante para a vida de todo o povo de Israel e é importante para nós hoje, ela é estabelecida e ela é repetida em diversas ocasiões para Abraão. Em Gênesis 17, né, o nome dele é mudado para... Ele é inicialmente Abrão, tem um nome mudado para Abraão, porque ele seria pai de muitas nações, e igualmente sua esposa também tem seu nome mudado por Deus, né? Então, se a gente olhar aqui nas nossas referências, temos pelo menos 5 ocasiões em que a promessa foi repetida a ele, em que a aliança que Deus estabeleceu foi reafirmada para com Abraão. Dele viria uma grande nação. Gênesis 19, né? A gente tem um relato de um ato conhecido, né? A destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, e temos também a salvação de Ló, sobrinho de Abraão, né? que saiu aí dessa cidade, avisado por anjos, e se escondeu num lugar seguro, né?
a sua esposa foi morta e foi ele juntamente com suas 2 filhas. E ele habitou num monte. E aí, nesse momento, ocorre a origem dos povos de Moabe e Amon, quando as filhas de Ló, elas praticam incesto com seu pai. E você tem aí a Bíblia explicando a origem desses 2 grandes povos que também estão presentes durante boa parte aí da história do povo de Israel, né? Acho que eu passei demais. Isso. Gênesis agora no capítulo 21 e 22, nós temos registrado o nascimento de Isaac, né? O seu meio-irmão Ismael, filho de Abraão, com uma serva egípcia. Ele é banido para o deserto, né? E você tem aqui relatado em Gênesis 22 o episódio da prova de Abraão no Monte Moriá, quando Deus ordena que ele entregue Isaac, seu filho, sacrificado como holocausto, né? Mesmo sabendo da promessa, mesmo ele sendo seu único filho, né, juntamente com Sara, aquele sobre quem a promessa de Deus estava estabelecida, Abraão creu. Abraão ele é conhecido como o pai da fé, justamente por causa disso, né? Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça, Gênesis 15, 6. E nesse momento o autor de Hebreus ele explica aqui, lá no capítulo 11, que Abraão ele creu que Deus poderia ressuscitar Isaac dos mortos, né? Então ele obedece, ele crê em Deus e aí ele obedece nesse momento em que ele é posto à prova. Os irmãos podem ler lá em Hebreus 11 a partir do versículo 17, se quiserem confirmar. E aqui nós temos, né, lá no Monte Moriá, esse momento aí em que Deus coloca Abraão à prova, mas Isaac ele não é sacrificado. Deus ele provê um cordeiro para o sacrifício. E aí esse episódio já está prefigurando a redenção no nosso Senhor Jesus Cristo, né? Gênesis 25 e 26, nós temos aí um relato sobre a vida de Isaac, né, que ele se casou com Rebeca depois da morte de sua mãe. Rebeca era da parentela de seu pai Abraão, e ambos tiveram confirmação daquilo que Deus prometeu a Abraão em aliança, né? Tanto Rebeca quanto Isaac ouvem de Deus que dali deles viria uma grande nação. Então, na segunda geração que você tem essa reafirmação da promessa feita a Abraão. E em Gênesis 27 você tem aí mais um conflito entre os filhos gêmeos de Isaac, Jacó e Esaú. Jacó ele foge para a terra de Harã, né, foge para a terra ali dos parentes de sua mãe, e ali ele constitui família, ele enriquece. Isso está relatado lá em Gênesis 28 até 30. E nessa fuga, nesse período, Deus aparece a ele. E mais uma vez a promessa, a aliança está confirmada. Gênesis 28, versículos 13 a 15. Né? A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Tua descendência será como o pó da terra. Né? Então, mais uma vez, a gente tem a promessa aí, pela terceira geração, sendo confirmada, reafirmada pelo próprio Deus. Voltando para seus pais, o nome de Jacó muda. Nós temos aí, a partir do capítulo 31 de Gênesis, né? Ele é perseguido pelo seu sogro Labão, que foi uma pessoa que oprimiu bastante Jacó, né? E a partir do versículo 22 até 32, né, de Gênesis capítulo 32, nós temos a mudança aí de nome. Jacó ele passa a ser chamado de Israel e ele habita na terra de Canaã, na terra aí das peregrinações de seu pai. Por fim, nós chegamos aqui a esse estágio final do nosso estudo de hoje, que vai de Gênesis 37 até o final do livro de Gênesis e uma pequena parte do início ali do livro de Êxodo. Está registrada aqui a história de José, um dos filhos de Jacó, filho de Israel, né? Ele era o penúltimo filho, né? Só
Depois dele só teve mais o caçula, Benjamim. Essa história aqui dele com seus irmãos, né, é muito importante também para nós entendermos o estabelecimento, né, a formação mesmo, né, do povo de Israel, da população aí do povo. O povo de Israel passou a se multiplicar e estabeleceu uma grande povoação de fato depois ali dele, né, porque você tem Abraão, que tem um filho e com a sua serva, e depois um filho com a sua esposa de fato, né? São Ismael e Israel. Ismael e Isaac. E aí depois você tem, olhando aí, Isaac, ele tem seus 2 filhos, Esaú, Jacó. Por fim, Jacó, ele tem 12 filhos. Então, depois de cada um desses 12 filhos também constituindo suas famílias, e gerando a descendência, é a partir desse momento que você estabelece aí de fato um povo que viria a ser muito numeroso, né? O que acontece com José? Capítulo 37, nós temos o relato de que ele foi vendido pelos seus irmãos, né? E aí no capítulo 39 é relatado o que acontece com ele no Egito. Ele passa a servir, né? Ele foi comprado por um oficial egípcio como escravo. E aí ele passa a administrar, ele se torna o mordomo, né, o administrador de tudo que esse oficial tinha. E o Senhor abençoa José. Deus abençoa aquele filho de Jacó. E ele vem a ser preso injustamente. Está relatado ali nos versículos de 7 a 20. O senhor de José, enganado pela sua esposa, né, pelo testemunho falso dessa esposa, ele lança José no cárcere, e na prisão o carcereiro ele se agrada de José e ele coloca ele como o administrador de todas as coisas ali na prisão. E nesse contexto ele interpreta o sonho de 2 oficiais do rei Faraó, do copeiro-chefe e do padeiro-chefe. Ele interpreta corretamente esses sonhos. E 2 anos depois de tudo isso, lá em Gênesis 41, nós vemos que Faraó tem sonhos, ninguém consegue interpretar, e aí o oficial que se lembra, né, o copeiro-chefe que se lembra do que aconteceu enquanto ele estava na prisão, ele diz a Faraó, e aí José é chamado para interpretar esses sonhos. Ele interpreta corretamente que haveriam 7 anos de fartura e 7 anos de fome sobre a terra do Egito. E pela sua sabedoria, pelo seu bom conselho, o faraó constitui José como administrador sobre toda a terra do Egito. Então, abaixo de Faraó, diretamente, estava José, e ele tinha autoridade sobre toda a terra do Egito. E aí é nesse cenário, né, dessa reviravolta na vida de José, que seu pai e seus irmãos eles buscam alimento no Egito, né? Claro, a gente está resumindo bastante a história aqui. E eventualmente eles se estabelecem, né? José coloca eles ali para morar na terra de Gósen, provavelmente ali no norte do Egito, né? E ali é onde o povo ele se torna muito numeroso. E a gente tem nesse momento a identidade de Israel estabelecida, um povo que se conhece, que tem a sua história bem definida, tem as suas tradições, ele se diferencia dos outros povos pela circuncisão que foi instituída lá para Abraão. E até esse momento em que se levanta um novo rei, o povo ele se multiplica, o povo se fortalece, né? O povo se torna muito numeroso. Em Êxodo 1, logo ali nos 14 primeiros versículos, nós vemos que se levanta um rei, né? Esse rei não conheceu a José, e esse rei coloca o povo de Israel como escravo dos egípcios. E a partir daí é que se inicia a segunda parte do nosso estudo da semana que vem, né? Onde nós veremos, muito provavelmente não conseguiremos fazer em apenas um vídeo, né, a história do êxodo do povo de Israel até o cativeiro, mas a gente vai tentar aqui passar desse momento em que nós paramos agora, né, do início aí da escravização do povo de Israel na terra do Egito, né, até a consolidação de uma nação, até a consolidação de um reino lá na terra prometida. Então,
Se você puder compartilhar, principalmente com aquelas pessoas que são novas na fé, eu creio que esse material é muito, muito útil, muito importante, para que nós tenhamos aí esses fatos bem conhecidos por cada um de nós e que, novamente, repetindo aqui, que nós possamos conhecer a história do povo de Deus para crer no poder de Deus, enxergar o agir dele e termos, assim, esperança no futuro. Então, espero que esse material tenha abençoado você, a sua vida, e que semana que vem a gente continue junto aí no nosso estudo sobre esse panorama da história da Bíblia. Que Deus nos abençoe.